Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Eduardo Rogério, você está no Diário de Bordo, seja bem-vindo. Vamos aí ao Diário de Bordo, mensagem. Logo depois da vinheta, quero falar de um texto muito interessante que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, depois da vinheta. Pois bem, meu irmão, minha irmã, vamos aí ao texto do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Capítulo 17, versículo 23, que diz assim: Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. O que vocês adoram, apesar de não conheceres, eu lhes anuncio. O que adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Meu irmão, acho esse texto fantástico, porque Paulo chega numa referida cidade, e andando por aquela cidade, ele começou a observar os objetos que eles usavam nos cultos. E então Paulo, de repente, se depara com um altar que tinha essa inscrição: ao Deus desconhecido. Eles cultuavam Deus, mas não sabiam quem era esse Deus. Então esse Deus não tinha nome. E eles puseram ali: ao Deus desconhecido. Paulo, na verdade, estava em uma segunda viagem missionária. E ele e alguns irmãos haviam deixado Tessalônica e teriam vindo, passando por Bereia, até Atenas, fugindo lá de uma grande perseguição. Em Atenas, eles deveriam esperar aqueles que haviam ficado para trás, no caso aqui era Silas e Timóteo, companheiros de viagem. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, eles partiram. Enquanto Paulo esperava a vinda de seus companheiros em Atenas, ele teve em seu espírito uma grande comoção, por ser a cidade tão entregue à idolatria. Aquele lugar era extremamente idólatra, as pessoas eram extremamente idólatras. Então, enquanto Paulo esperava por Silas e Timóteo, ele saiu andando ali por aquela cidade, e em Atenas o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Paulo não se conformava com aquela situação. Então, diante daquilo tudo, ele começou a discutir com os judeus, alguns religiosos, filósofos e estoicos, que achavam um tanto estranho a mensagem que Paulo trazia, e o conduziram a um lugar apropriado chamado Areópago, que era onde se podia fazer grandes pronunciamentos, que era onde se podia, naquele tempo, expressar aquilo que você dissesse. Qualquer pessoa podia usar aquele local para fazer um pronunciamento, por exemplo, para trazer um estudo, enfim, para falar aquilo que quisesse. Aquele era um local apropriado para essa prática, como se fosse hoje, digamos, uma praça, né, com um palco ao centro, e ali a pessoa podia falar do que ela quisesse. De sorte que disputavam lá na sinagoga com os judeus religiosos, e todos os dias na praça
com os que se apresentavam. Então, Paulo foi levado àquele lugar, até porque lá nas sinagogas os judeus não davam oportunidade para aquelas pessoas que eram de fora, e principalmente porque Paulo tinha um discurso diferenciado, Paulo tinha um discurso diferente daquele discurso dos judeus. E algum daqueles filósofos e estoicos contendiam com ele e uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ele para aquele local que se chamava Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Então levaram Paulo ali, fora da sinagoga, e aí fala: bom, então aqui você pode falar o que você quiser, até porque nós vamos saber quem é esse Deus que você fala, de quem é que você está falando. Então, estando Paulo no meio do Areópago, como eu disse, né? Estando ele ali no centro daquele local, ele disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar eu que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. É esse Deus que eu vim trazer para vocês, que vocês já adoram, mas não conhecem. E aí, por isso que vocês puseram lá ao Deus desconhecido. Paulo observou seus altares e notou ali um altar a Deus. Então, consta-se que no ano de 600 a.C., uma praga letal caiu sobre Atenas. Corpos insepultos, corpos que não foram sepultados estavam por todo lado. O povo estava enlutado e atônico. Veja bem, 600 anos antes de Cristo. Os sacrifícios expiatórios, ou seja, os sacrifícios pelos pecados, dedicados a muitos deuses gregos, eram inúteis. Os principais sábios atenienses, que buscavam explicações para a realidade do mundo, estavam confusos e apenas diziam que algum deus ficou enfurecido com o crime praticado pelo rei Megacles e decidiu puni-los com aquela praga, né, que matou muita gente, tanta gente, como eu já disse, que eles não deram conta de enterrar todo mundo e corpos ficaram largados pelo meio da rua por todos os lados. O rei obtivera a rendição dos seguidores de Silon. Silon era um ambicioso nobre ateniense, genro do tirano de Mégara, Teágenes, que veio a ser nomeado arconte e pensou que poderia aplicar o mesmo sistema político em sua cidade, Atenas. Com uma promessa de anistia, depois violou sua própria palavra e os matou. Então os atenienses acreditavam que por ter este rei quebrado essa promessa, todos eles estavam sendo castigados com aquela praga por algum Deus que eles não conheciam por causa daquela palavra do rei que tinha voltado atrás. Esta era então a resposta mais apropriada para justificar a mortandade que acometeu a lendária cidade dos deuses. Sem mais opção, mandaram um navio a Knossos, na ilha de Creta, para buscar um homem chamado Epimênides. Alguns acreditavam que ele conhecia a divindade ofendida, saberia como apaziguá-la e, portanto, poderia livrar Atenas do caos da morte. Então, comissionaram um grupo para ir à procura do profeta de Creta. O possível salvador não recusou o apelo dos gregos
E logo partiu. Quando aquele homem chegou à cidade, admirou-se com o vasto número de deuses. Alguém lhe disse que em Atenas era mais fácil encontrar um deus do que um homem. Então, pensa aí como é que tinha Deus naquele lugar. E entre tantos destacavam-se Zeus, Poseidon, Deméter, Hestia e vários outros deuses. Tantos deuses e todos totalmente impotentes diante de tamanho problema que devastava toda a cidade. Ou seja, aquela mortandade que estava chegando a vários lugares, a várias casas, matando várias pessoas. Epimênides, após acercar-se dos fatos, no momento e local determinado, exigiu um rebanho de ovelhas saudáveis, um grupo de pedreiros e matérias necessárias para edificar um altar. As ovelhas precisavam ficar em jejum para que na manhã do sacrifício estivessem totalmente famintas. E então aí o seu Deus escolheria os animais para o sacrifício. Esse seria o sinal de sua escolha e aprovação. As ovelhas seriam soltas no pasto verdejante e aquele que, mesmo famintas, ou aquelas que, mesmo famintas, se deitassem sobre a grama em vez de comer a grama, teriam a preferência para o holocausto. Assim determinou o tal do profeta que eles foram buscar. Dito e feito, os deuses do referido profeta fez a escolha, deixando os espectadores atônitos e perplexos. Então, estava correndo tudo bem, estava correndo tudo de conformidade, estava correndo tudo conforme eles esperavam, conforme eles aguardavam que fosse. Quando os altares foram edificados, um ancião perguntou qual seria o nome da divindade que ficaria gravado ali como quem solucionou o problema, acabou com a mortandade, acabou com a praga, acabou com o castigo. Afinal, a população de Atenas ficara famosa por sua diversidade de deuses. Era uma colecionadora de deuses, então esse seria mais um que seria acrescentado à inúmera coleção de deuses dos atenienses. Mas, no passado, nomear um deus equivalia, de certo modo, atraí-lo ou possuí-lo. Epimênides, o tal do profeta monoteísta, explicou que não conhecia o nome do Deus a quem servia. Isto é curioso. O profeta servia apenas um único Deus e sequer sabia o nome dele. Mas de uma coisa Epimênides tinha certeza. De uma coisa o profeta tinha certeza. Aquele Deus não era um ser qualquer, nem estava representado por qualquer ídolo de Atenas. Ou seja, aquele Deus deste profeta, Epimênides, era um Deus diferente, era um Deus diferenciado. Não era nenhum Deus, não era parecido, aliás, com nenhum Deus que a coleção de deuses atenienses já conhecia. Era, portanto, um Deus único, era um Deus desconhecido de todos os atenienses ali. E ainda o profeta acrescentou que o ser divino que decidiu auxiliá-los
mesmo não tendo no momento e naquele lugar um nome pelo qual pudesse ser chamado, entendia a ignorância da população e que, por não o conhecer, seria incapaz de lhe dar um nome condizente. Decidiram, então, anotar a palavra agnostoteu, a um Deus desconhecido, em cada altar. O Deus desconhecido, que fossem gravadas tais palavras, pois até após, aliás, o holocausto, a praga cessou. Então veio uma ordem, né, para que em todos os altares fosse gravado Deus desconhecido. Porque a praga passou, a mortandade parou. Bastaram poucos dias para que ficasse evidente aquele milagre, a providência daquele Deus. Os doentes sararam, não haviam mais contaminações, e Atenas, que como nunca antes havia acontecido, encheu-se de louvor e gratidão ao Deus desconhecido. Colocaram flores nos altares, declararam sua manifestação de agradecimento, mas o milagre pode empolgar pessoas durante algum tempo. Todavia, não produz devoção, ou seja, não produz obediência. As pessoas veem o milagre, as pessoas vivem o milagre, e aquilo dura enquanto dura a emoção, porque não tem consistência, porque não tem durabilidade, não tem uma continuação, não existe um relacionamento daquelas pessoas que provaram o milagre com esse Deus. Então, Bartimeu foi diferente, por exemplo. Ele provou do milagre e ainda foi salvo. E Atenas, meu amigo, Atenas esqueceu da bênção do Deus desconhecido. Deixou que vândalos irreverentes demolissem os altares usados para o sacrifício. Restou apenas uma estátua esculpida de Epimênides, que foi colocada diante de seus vários templos. Ou seja, de tudo aquilo que ocorreu, do livramento, do milagre, do Deus desconhecido e do profeta, restou apenas estátua do profeta. O povo ingrato voltou a cultuar os seus deuses que na tragédia que não fizeram nada para ajudá-los. Ou seja, eles esqueceram de tudo aquilo que havia ocorrido, esqueceram que a mortandade cessou, esqueceram que a praga passou e tornaram para trás e foram adorar novamente aqueles deuses que não lhes serviam para absolutamente nada. E hoje não é muito diferente. Quantas pessoas vão até uma igreja, quantas pessoas buscam Deus para obter um emprego, para obter uma casa, para obter um carro, para obter uma cura, para obter uma libertação. E quando isso ocorre, depois de algum tempo, aquilo parece que vai ficando cada vez mais fraco na lembrança, na memória, e várias dessas pessoas que provaram o milagre, que provaram da benignidade, da misericórdia de Deus, voltam para trás e abandonam a prática, abandonam o seguir a Deus. E aí voltam para as suas práticas antigas até que lhes sobrevenha outra coisa ruim ou outra fase difícil, e aí elas correm novamente para os braços de Deus. Por isso que hoje, nos dias de hoje, nós vemos
tanto vai e vem. Ah, porque me reconciliei. Ai, daqui a pouco está fora de novo. Ai, porque me reconciliei. Ah, porque daqui a pouco está fora de novo. E é assim. Infelizmente, já no tempo aqui dos atenienses, 600 anos antes de Cristo, já era do jeito que é hoje. Você vê que pouquíssima coisa ou quase nada mudou de lá para cá. A história do Deus desconhecido, portanto, ou porém, não desapareceu por completo. Porque 2 anciãos piedosos contrataram pedreiros para restaurar e polir um dos altares que continham a antiga inscrição, Agnosto Teu, na esperança de que um dia o Deus desconhecido se manifestaria novamente. Deixaram um registro na esperança de que um dia o Deus desconhecido se manifestaria novamente, né? Deixaram um registro autêntico do milagre que possivelmente salvou a religiosa Atenas do extermínio. Veja bem que 600 anos antes de Cristo ocorreu toda essa história. E como que nós podemos conhecer o Deus desconhecido? Nós podemos fazer, em princípio, uma observação que Deus usou de Epimênides, que não era judeu, para fazer a libertação nos enfermos atenienses, que também não eram judeus, provando que os seus dons e a salvação se estende a todo ser humano pela misericórdia de Deus. Aí eu faço uma parte aqui para dizer para você assim, para responder algumas perguntas de algumas pessoas. Algumas pessoas me perguntam assim, pastor, tal denominação composta de muita heresia, muito isso, muito aquilo, Deus opera ali? Aqui nós temos a resposta já. Nós temos a resposta porque 600 anos antes de Cristo, Deus operou ali, o Deus desconhecido operou milagres na cidade de Atenas, né, para pessoas que não eram judeus, tá? Pessoas que tinham vários e vários deuses ali, que diz, até, vou repetir aqui, né, o que eu li aqui, que era mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que encontrar um homem, né? Ou seja, um homem comum, né? De tantos deuses que tinha naquela época, e assim mesmo, através desse profeta Epimênides, Deus vai lá e opera o milagre. Por quê? Pela sua misericórdia. Então, respondo aí a pergunta daqueles que me perguntam, mas Deus opera naquele templo? Deus opera naquela denominação? Sim, opera, porque Deus é misericordioso. Deus não vai punir um povo, não vai punir aquele povo que supostamente vai ali buscá-lo, levado por um falso líder, né? Então Deus não vai punir todo o povo. Deus opera sim milagres, curas, prodígios ali, pela sua misericórdia, que é infinita. Então Deus opera sim nesses templos. Deus cura sim nesses templos. Muito embora seus líderes ensinem muitas heresias e muitas práticas antibíblicas, anticristãs, Deus opera sim na vida do povo ali, pela sua misericórdia, né? Então, voltando ao texto aqui, outra prova disso foi o apreço que Deus tinha por Jó, que viveu na terra de Uz, que veio a ser território de Edom, localizado ao norte da Arábia. Assim sendo, Jó era mais árabe do que judaico. E
Deus operou tremendamente na vida de Jó. Ainda Deus se refere a Jó como meu servo. Tem visto meu servo Jó? Será como anda a situação, meu irmão, dos cristãos brasileiros da atualidade? Será que todo crente conhece o proceder, a vontade, o senso de justiça de Deus? Ou apenas estão crendo em um Deus desconhecido, como foi em Atenas? Hoje, será que o povo está servindo um Deus que ele conhece? Ou continua sendo um Deus desconhecido, como o Deus desconhecido dos atenienses? Porque conhecer a Deus está intimamente ligado a quê? Como é que eu posso dizer que eu conheço a Deus?